lá. Bem-vindos a esse webinário. Vamos discutir, então, essa pesquisa que fizemos, que vocês participaram, acredito. E teve umas respostas realmente interessantes. Então, fazendo agora treinamentos muito no âmbito internacional, eu comecei a detectar uns padrões. Padrões acerca de como o pessoal enxerga realmente na prática o papel do Product Owner. Tem muitos alunos que já trabalham como Product Owner. Então, eles vêm por duas razões. Uma das razões é se certificar para se destacar no mercado, né? Para aumentar a empregabilidade. Essa certificação tem muito peso ainda. Então, foram processadas umas 130 respostas que preencheram esse formulário. Tá? E o primeiro resultado, eu queria, então, primeiro, para contextualizar isso um pouquinho, então, esses 130, da onde que eles são? Então, a gente vê que a maioria é São Paulo, mas isso reflete muito a estrutura do meu LinkedIn, digamos assim, né? Mas a maior parte vem de São Paulo, a grande parte de São Paulo, alguns de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande, no Rio. A maioria são de empresas grandes. Então, 30% dos 130 são de empresas pequenas, até 100 pessoas, e 50 mais de 1.000. Tá? O que eu achei super interessante, duas coisas que me surpreenderam um pouco, né? Primeiramente, a faixa salarial. Então, a faixa salarial foi interessante. Você vê que a grande maioria, 21%, e os 29%, ou seja, a faixa dos Product Owners é de 3 a 9 mil reais. Temos uma fatia boa que vai de 9 a 12 e mais. A outra coisa interessante, não sei se vocês esperavam isso, mas a grande maioria é CLT. Então, temos menos de 20% que trabalham como PJ. Isso me surpreendeu. Tá? Então, outra coisa interessante é que a grande maioria está satisfeita com a situação, né, onde que eles estão. Vimos também, escalar é um assunto que interessa, né? É um tópico interessante. Por quê? Mas, temos metade dos nossos entrevistados, eles trabalham em um time único. Agora, 30% com 2 times e 15% com 3 ou mais. Tá? Outra coisa, enquanto aos times, então, 50% trabalham com 6 desenvolvedores, até 6 desenvolvedores, que é um tamanho bom para time Scrum. Tá? Agora, 50% são times muito grandes ou muito grandes. Eu vejo um pouco complicado, né, do ponto de vista de um time Scrum, porque time Scrum tem a pretensão de ser auto-organizados. Super interessante também é o seguinte, trabalho remoto. Mais da metade, 100% remoto. Tá? Depois temos 21%, a maior parte do tempo remoto, e só 12% na maior parte do tempo presencial. Isso é interessante também. Eu trabalho 100% remoto, mas eu tenho a percepção de que isso mudou muito. Esse cenário de hoje se deve muito ao que aconteceu durante a pandemia. Porque antes da pandemia, eu trabalhava 100% presencial e vi uma mudança muito grande na minha rede também de conhecidos, que também são Product Owners, que também mudaram para o home office. E, inclusive, a maior parte deles, quando as empresas falaram, não, a gente vai voltar para o escritório, eles falaram, não, você volta para o escritório, eu vou procurar outra empresa. Nossa, é impressionante. E isso é o ponto que, às vezes, nos treinamentos, cara, tem embates. Eu faço essa pergunta. Pessoal, vocês acham que o Product Owner é um líder? Cara, e tem de tudo, então. Quando eu faço essa pergunta, tem quase, às vezes sai briga. Tá. Então, o que me surpreendeu, e a maioria dos Product Owners de que eu entrevistei participam da estratégia sim. Tá? Então, maioria, 72%. Então, assim, aqui, participa. Né? Assim. Outra pergunta. Você participa da ideia do produto. Aqui, quando a gente... Eu não sei se ficou claro o que é a ideia do produto. É mais a visão do produto, né? O que está bem no início. E a grande maioria fala que sim. Aqui vem a outra pergunta. Então, eu fiz a mesma pergunta, só ao contrário, né? Você é somente responsável pela entrega? E aí, a grande maioria também falou não. Então, quase 60% tem o time reportando para o produtor. Então, o que isso quer dizer?
como Product Owner, esse é um aspecto crucial do Product Owner não foi entendido. Como Product Owner, você não é um gerente de produto tradicional, os caras te reportam para você. Então, eles se enxergam muito nisso. Agora, olha só, mas por outro lado, temos 20% que falam assim, eu respondo só para o time. Essa é a ideia. Você vai ser agora o dono do produto, mas não do time. Então, essa foi a sacada. A gente só, vamos só separar esses dois pontos, porque a ideia era, cara, a gente quer, e isso é uma das crenças fundamentais, a auto-organização e transparência é a chave da mágica, digamos assim, de um time. Quanto mais poder você tem, mais difícil fica ser transparente. Cara, porque imagina, se você é Product Owner, o Cristiano pensa assim, o Axel escreve user stories muito ruins, se eu sou superior dele, ele vai falar do mesmo jeito que ele falaria se fosse um colega. Ele teria coragem de falar assim, Axel, as tuas user stories são uma merda. Melhora, pelo amor de Deus. Isso você pode até falar para um colega, mas para o ser superior, se você sabe, cara, a tua carreira, o teu emprego depende disso, você não vai fazer. Então, esse é o ponto. Obviamente, culturalmente, isso pode ser muito difícil em um país do que outro. Então, tem isso aí. Então, isso eu achei interessante, tá? E enquanto... Tá, e por outro lado, então, eu tentei chegar do outro lado também, né? Por um lado, então, quem reporta para você e para quem você reporta, né? Aí tem um monte de respostas, né? Mas geralmente então, é o time, não, para quem você reporta. Então, essa questão até é difícil até de ensinar essa parte. Não, mesmo se você tem responsabilidade em um produto, não quer dizer que você não vai reportar algo. Você está numa organização. Depende, você pode ser de tudo, você pode ser estagiário, inclusive. Você pode ser o CEO da empresa, depende. Isso, o Scrum não diz nada disso. O Scrum só diz, cara, a tua responsabilidade é maximizar o sucesso de um produto. E será que você precisa ter o poder do chicote para poder fazer isso? Né? Então, a liderança, cara, assim, a liderança de um Product Owner sem um chicote, é uma liderança muito mais verdadeira, porque, cara, liderar significa fazer com que as pessoas queiram te seguir. Eles veem valor no que você está fazendo, né? Então, como Product Owner, a instanciação concreta na tua empresa depende da sua empresa. Tem uma pergunta na pesquisa que eu deixei em aberto. Como é que você enxerga o papel? E aí, claramente, teve dois lados, bem claro. Por um lado, o intermediador, Product Owner como um elo, né? Um intermediador entre stakeholders e o gerente de Product Manager, gerente do produto, né? Entre o time de negócio e o desenvolvimento, alguém que executa a estratégia da empresa. E aí tem, tipo, alguém falou também que o papel ficou tático, ficou operacional. Então, esse é o lado, realmente só um executor, que não participa da estratégia. E por outro lado, né? Aí sim, tem o outro lado, eles falam assim, o Product Owner é o guardião da visão do produto, né? Um Product Owner precisa de autonomia para executar, né, direcionar o produto, etc, etc. Então, esses são esses dois lados. Ah, então, eu achei, por um lado, não sei se é contraditório, mas você tem, por um lado, assim, o pessoal se enxerga como superiores, em termos de nível, ao mesmo tempo, eles... então, eu acho que, na minha interpretação, o Product Owner está muito mais próximo de um gerente de produto tradicional. Tá, então, assim, eu vejo isso no meu time. E para mim é bem claro, estimar é simplesmente chute. Vai ser chute. É chute e, cara, hoje em dia, eu penso assim, o povo foca tanto em... o pessoal espera uma solução mágica para resolver isso. Não vai funcionar. Assim, o ponto é, se você conhece esse papel do Product Owner e as técnicas que tem, não é em si um problema. Assim, você precisa saber usar o mecanismo para isso. Isso significa também que tem que mudar o foco de entrega, mas focar em valor. Isso soa talvez como um slogan meio batido já. Mas é isso mesmo. Você tem que... Não, assim, se você enxerga o Storypoints como uma técnica de facilitação para você descobrir onde estão as áreas de mau entendimento, ótimo, use isso. Isso não é o problema. O problema é quando
a liderança usa isso para controlar o time ou para focar demais em prazo de entrega. Eu vi isso também. Isso geralmente leva para um foco em quantidade e não em qualidade. Qualidade no sentido de valor. Assim, nos meus times a gente não usa isso. A gente usa t-shirt size, mas, cara, é isso que você falou, Clever. O quanto melhor você faz o teu refinamento, menos problema você tem. Eu tô nem aí com os pontos, isso não me preocupa. E E, sabe uma coisa, desculpa te interromper, Axel, sabe uma coisa que eu vi também em mais de um lugar que eu passei? Os gestores de tecnologia, para quem os desenvolvedores respondiam, utilizaram o número de story points por sprint, comparando com outras equipes e colocando nota de corte para demitir. não, não, não. O papel do Product Owner é mais complexo, porque significa você estar confortável com o não perfeitamente planejado, né? Isso requer uma certa ginga, leva um certo tempo para fazer isso. Então, isso significa também que você, como Product Owner, você tem que estar super envolvido com o seu time. Você tem que trabalhar junto o backlog para que ele esteja realmente bom para poder fazer planejamento, etc. Então, não é simplesmente o cara que vai fazer a gestão do giro. Isso vai primeiro, estima e depois dá uma chicotada. Isso é infantil, quase. Não é que isso funciona, né? Então, esses dados... Então, se a gente olha aqui, story points, tudo bem, você pode até usar, mas o que me deixou mais triste é que 38 usam horas. Então, estimar em horas me mostra várias coisas. Isso, assim, porque o trabalho que se espera para o time Scrum é um trabalho com alta necessidade de colaboração. Gestão de todas essas abordagens, o pessoal que participou, Scrum é obviamente mais popular. Afinal de contas, Scrum que define o papel de Product Owner. Então, eu imaginava, né, pelo amor de Deus, eu espero que tenha a maioria usando o Scrum. E realmente o Scrum, ou variações, 60%, 22% usam Kanban. Mas um Product Owner também pode fazer sentido nesse contexto. Então, interessante isso aqui. Tá, Framework. Tem alguns usam Safe, outros Less, mas a grande maioria é Scrum. Isso me surpreende. E estamos falando de empresas grandes aqui. Eu imaginava muito mais o impacto de Safe, mas não é. Interessante mesmo. Duração da sprint. Olha, grande maioria 2 semanas. Interessante também que tem muita gente usando 1 semana. Então, eu já trabalhei em todas as variações. E também tem de 3 semanas, 1 mês. Depois tem algumas outras coisas. Projetos novos eu prefiro trabalhar com uma semana. Sim. Quanto Esse mais é a velocidade de aprender, né? isso. Mas aí tem que ser bom para saber fatiar, Né? né? Eu vejo assim, eu acho assim, muitos times pecam em técnicas de fatiamento. Mas algumas outras coisas. Você tem Scrum Master na sua equipe. 40% somente tem um Scrum Master. Apesar de que faz sentido, faz sentido. Scrum Master não mexe com parts, não é o papel dele, não é uma secretária. O papel do Scrum Master é fazer com que, com o tempo, o time faça isso por eles mesmos. Assim, a função em si do Scrum Master, eu vejo, assim, muita utilidade, assim, obviamente, porque esse carinha vai guiar, vai liderar o time para ser um time realmente bom. Essa é a missão, né? Pela definição, essa é a missão. Obviamente, cada organização, cada time faz o que quer. Não estou falando, né? Mas assim, a função principal do Scrum Master é essa. O Scrum Master, cara, é um cara fodão para fazer facilitação de workshops, de reuniões. E todo mundo, no final da reunião, fala assim: putz, eu não perdi meu tempo. Né? Cara, pergunta para qualquer um: você gosta de reuniões? Todo mundo vai vomitar. Reunião quer dizer co-construir soluções colaborativa. O Scrum Master ele é chamado de líder de colaboração, na sua essência. Eu tenho o maior respeito por Scrum Master nisso aí. Mas agora, assim, esse número. O papel do Scrum Master para mim também eu digo assim, não vou falar que ele é transitório, mas o foco no time vai mudar. No início, cara, quanto mais júnior um time precisa de muita interação com o Scrum Master. Com o tempo, ele vai focar mais na liderança, mais organizacional, o foco muda, né? Só para finalizar alguns pontos interessantes. Ferramentas. Grande maioria gira, isso não me surpreendeu. Tá, o que mais temos aqui? Outra coisa interessante.
Eu também, essa é uma outra pergunta para tentar enxergar o quão é o grau de, o poder, o empoderamento do Product Owners. Product Owner estima, cara, e tem muitos que sim. Acho engraçado. Você que não faz o trabalho, estima para os outros fazer. Então, mas o que você quer dizer com isso, né? O que é um objetivo da sprint? Tudo isso está amarrado a lidar com complexidade. O objetivo de uma sprint é um objetivo que te dá certa flexibilidade. Mas isso significa que teria que ter um objetivo da sprint, é no fundo a formulação qual é o problema que a gente quer resolver. E deveria ser um único objetivo. Então, no meu treinamento, eu sempre foco nisso. Cara, teu time precisa saber, e Product Owner precisa saber definir um objetivo e não um monte de user stories. Tá? Então é isso que eu achei interessante também. Realmente confirmou o que eu vi nos meus treinamentos. Mas é isso.